E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, estou aqui de novo e dessa vez para falar sobre almoxarifados. E para começar, o que é um almoxarifado? Bom, um almoxarifado é o setor da empresa destinado à estocagem de produtos em condições adequadas para uso interno. É onde se guarda inclusive as peças de reposição e consumo da manutenção. E a gestão de estoque dos itens de manutenção é uma peça fundamental para reduzir os custos de manutenção. Sem uma metodologia de gestão de estoque bem aplicada, fica impossível controlar e reduzir os custos desse setor. Em torno de 25% dos ativos de uma empresa estão no estoque, e boa parte disso são peças, materiais, insumos e ferramentas para manutenção, reparo e operações. Mas o que são os ativos de uma empresa? Os ativos de uma empresa nada mais são do que seus bens e direitos. Como bens, podemos citar o dinheiro em caixa, móveis, imóveis, maquinários e também o estoque de mercadorias. E como direito, as contas a receber. Já que o almoxarifado é um setor tão importante dentro da empresa, a sua gestão deve ser bem feita. A gestão de estoques envolve todo o processo de solicitações de compra, armazenamento e utilização dos itens necessários para o funcionamento da empresa. Para uma boa gestão é preciso que se busque as respostas para alguns questionamentos, como: quais itens precisamos manter em estoque? Itens que, no caso de falta, comprometam o andamento da produção. Não vamos manter, por exemplo, cadeiras de escritório, peças de ar-condicionado e outros componentes que não tenham uma interferência direta no processo. Quando devemos reabastecer o estoque? O estoque deve ser reabastecido sempre que ficarmos com a quantidade mínima de determinado componente ou produto. O que devemos manter como estoque de segurança? O estoque de segurança é caracterizado por manter níveis de estoque suficientes para evitar faltas. Deve-se manter sempre alguns componentes a mais, principalmente daqueles que possuem uma alta rotatividade. O valor do nosso estoque representa quantos por cento sobre o valor da empresa? Em alguns casos, quando não se tem o controle dos estoques, esses podem alcançar valores muito altos e isso gera um custo elevado e desnecessário para a empresa. Qual a criticidade dos itens existentes no estoque? Com a resposta dessa pergunta, podemos estabelecer os principais itens que devemos ter em estoque. Itens que tenham uma criticidade muito baixa, por exemplo, e com pouca demanda, não precisam ser estocados. E o quanto em dinheiro nosso estoque movimentou no último ano? Com essa resposta em mãos, vamos buscar sempre a redução desse valor, mas mantendo o estoque para atividades essenciais. O processo de gestão de estoque é importante para empresas de qualquer tamanho, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Sabendo-se quando reabastecer determinados itens do estoque e qual os melhores preços a se pagar por um item, as tomadas de decisões tornam-se mais fáceis. As pequenas empresas geralmente acompanharão o estoque manualmente e determinarão pontos e quantidades de pedidos usando o Excel ou algum outro programa simples. Já as empresas maiores tendem a utilizar algum software especializado em planejamento de recursos empresariais como ferramenta de suporte para essa decisão. O que é importante é que, independente da ferramenta que está por trás da gestão de estoque,
Se não houver um entendimento sobre a importância desse processo, não haverá melhoria alguma. A gestão de estoques apresenta grande relevância no meio empresarial. Geralmente são estoques que possuem um alto valor e garantem o funcionamento de máquinas e equipamentos. A gestão de estoques para manutenção tem 5 passos. O primeiro passo é o inventário, que é o conhecimento de tudo que está armazenado. Ainda existem empresas que não têm esse controle. O processo de inventário está baseado em identificar, classificar e contar os produtos, peças e componentes que existem. Com esse balanço é possível identificar as peças que estão sem uso, o que está faltando e se existe algo de sobra. Quanto menos itens conseguirmos ter no almoxarifado, menos vamos gastar com a gestão dele. O segundo passo consiste em categorizar o estoque de acordo com a curva ABC, onde na categoria A vão entrar itens em que o valor de consumo anual é o mais caro, na categoria B os itens com um valor de consumo médio e na categoria C itens com um valor menor de consumo. O passo 3 é a análise do consumo nos últimos 36 meses, ou seja, 3 anos, né? E com base nesse histórico podemos identificar quais itens não podem faltar no estoque, os que podem ser comprados conforme necessidade e os que não precisamos ter em estoque. No quarto passo, vamos dividir os itens em categorias que vão ser aqueles que não podem deixar de serem estocados, aqueles que podem ser comprados quando houver necessidade e os que não precisam estar em estoque. E no quinto e último passo iremos definir o ponto de ressuprimento, que consiste em saber quando realizar a compra. Para isso você precisa saber qual é o seu consumo médio e, considerando o prazo de entrega do fornecedor, estabelecer um limite que evite a falta do item. Nesse slide temos os sistemas de localização, que é um conjunto de normas que serve para facilitar a localização dos itens no almoxarifado. O código alfanumérico, que permite identificar os itens de estoque através de 2 números e uma letra. No caso da figura que está posta, por exemplo, se tivéssemos um código 2D6, esse item estaria na fila de estantes número 2, prateleira D e coluna 6, onde está marcado o ponto vermelho. Da mesma maneira, as gavetas também precisam estar identificadas, com divisões internas e cada uma com uma letra que começa sempre por A, no sentido frente e fundo, como na imagem do slide. Então, se tivéssemos um código 6D7B, por exemplo, o item estaria na segunda divisão da gaveta, que é indicado pela letra B do referido código. Bom, nos almoxarifados existem alguns critérios que devem ser seguidos, como colocar os itens que possuam maior rotatividade o mais próximo possível do balcão de atendimento, para agilizar o serviço. Também devemos entregar sempre os produtos que estão há mais tempo guardados primeiro, para que não tenhamos o envelhecimento do estoque. Os materiais que sejam mais pesados e volumosos devem ser guardados nas partes inferiores das prateleiras, evitando esforço desnecessário e até mesmo acidentes. Seguindo aqui os critérios que devem ser respeitados nos almoxarifados, devemos manter as embalagens originais das peças e produtos para garantir a sua durabilidade. Ainda devemos arrumar os materiais de maneira que as suas etiquetas fiquem bem visíveis, facilitando o encontro dos itens. Evitar o empilhamento de vidros, plásticos e outros itens que possam quebrar ou sofrer alguma deformação. E por fim, devemos evitar locais próximos a lâmpadas ou incidência direta de raios solares, onde as temperaturas são bem mais elevadas. Bom, pessoal,
Então, os almoxarifados são, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes setores de uma empresa. A falta de controle sobre a quantidade de materiais em estoque tem consequências negativas, independentemente se a quantidade for superior ou inferior à ideal. No caso de quantidade inferior à desejada, pode ocorrer falta de material no momento que se precisa dele, causando o prolongamento da parada do equipamento, em virtude da necessidade de compra durante a parada e provocando compras mais caras em função da baixa qualidade das cotações e aumento da possibilidade de erros de especificação, que acontece quando as coisas são feitas às pressas. No caso inverso, onde há excesso de material, é necessária área física maior para a armazenagem, provocando maior custo financeiro calculado sobre o valor estocado e maior custo operacional para a manutenção do almoxarifado. Bem, hoje falamos então sobre a organização dos almoxarifados. Vamos encerrar por aqui e até um próximo dia. Valeu, tchau, tchau.